Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2020. Muito obrigado pela audiência, pelas palavras de carinho que são ditas aí pela internet, as críticas também que são feitas. Nós estamos absorvendo tudo para trazer o melhor para vocês. Nessa segunda-feira, temos as principais informações de Prudente e toda a região. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, os comentários de Adolfo Padilha e Fernando Gessi. Por falar nisso, vamos para os destaques dos nossos comentaristas. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu abraço especial hoje vai para o Fábio Buchala, vai para o seu Ademar Rinaldi, para o Coraldino, advogado, vai para o Itamar, vai para o Luiz da Batatec, para o Pascoal Navarro das Diretas, para o Renato Rinaldi, para o Thiago Jacinto, para o Valdir Olivetti, para o Zé Medeiros lá dos caminhões, porque essa turma toda esse final de semana passou organizando uma manifestação para o dia 14, onde estão juntando vários segmentos, todos aí que são prejudicados pela alta do preço, decidida, canetada pelo governador João Dória, e a sociedade como um todo precisa se organizar mesmo e sair às ruas, sair do zap-zap. A ação na rua é uma reivindicação direta e uma demonstração clara de rejeição aos atos daqueles que estão lá para nos representar. Parabéns a essa turma toda e que dia 14 seja um sucesso essa manifestação aqui em Presidente Prudente. Bom dia, Eudes, bom dia, Dilson, bom dia, Padilha, bom dia a todas as pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais, também pela rádio, pela Panflix. Primeiramente, uma excelente semana a todos vocês. Acho que os olhos todos do Brasil estarão voltados para a resolução da Anvisa com relação à aprovação dos dois pedidos emergenciais das vacinas, Coronavac e também da Oxford AstraZeneca. Ao contrário dos negacionistas da vacina, eu sou um dos grandes apoiadores, aliás, não só eu, mas de 50 líderes mundiais, milhares de médicos, cientistas, pesquisadores pelo mundo todo. Nós não acreditamos que outra solução resolverá o problema. Agora, a única coisa que as pessoas que defendem outros tratamentos não dizem é que a vacina propõe, pelo menos, salvar todas as vidas. E os tratamentos que aí estão, infelizmente, não conseguem salvar todas as vidas. Com mudanças nas regras, a região de Presidente Prudente passa para a fase laranja do plano de flexibilização da quarentena. Nela, apenas bares não poderão contar com atendimento presencial. O anúncio foi feito na semana passada, finalzinho da semana, com as medidas entrando em vigor na mesma data após regulamentação por meio de decretos estaduais e municipais. Além de Presidente Prudente, mais 3 regiões estarão na fase laranja, a região de Marília, Registro e Sorocaba, o que, segundo o Estado, representa 10% da população paulista. Nesta nova fase laranja, a capacidade que era limitada a 20% passa para 40%, sendo válida para todos os setores. O funcionamento máximo dos estabelecimentos também foi ampliado de 4 para 8 horas. O comércio de Prudente vai funcionar das 9 da manhã até as 17 horas desde essa segunda-feira. Essas mudanças de fase é a base científica do governador João Dória e daqueles que apoiam ele nessas decisões que a cada dia tem uma novidade, a cada dia a gente descobre alguma coisa. Muda o quê? Eu peço para o ouvinte da Jovem Pan fazer o seguinte exercício, porque a gente aqui não é contra a vacina, a gente aqui não desmerece o vírus, a gente só pede para as pessoas, alerta as pessoas para raciocinarem. O transporte público em São Paulo, capital, o metrô, com os milhões de pessoas que transporta todos os dias, junto com os ônibus, cadê o número de mortes desse pessoal? O pessoal da Caixa Econômica Federal trabalharam aí, tem uma agência aqui em Presidente Prudente que teve mais de 160 mil atendimentos durante a pandemia, fechando o ano passado. Esse pessoal não está nem, por exemplo, nas prioridades. Eles deviam ser colocados na prioridade que nem foram colocados os pessoal da saúde, numa proporção menor. Eles atenderam essa comunidade toda que receberam os benefícios do governo. Então é muita coisa diferente para um lado e para o outro. Isso é complicado. A vacina, agora, o que a gente alerta, a gente não é contra a vacina. Mas a imunidade de rebanho, quem que explica isso? Por que os cientistas que explicam como que funciona a imunidade de rebanho não tem espaço na mídia tradicional? Onde já afirmam que mais de 70 milhões de brasileiros tiveram Covid e não tiveram sintomas nenhum? Por que não dão espaço para esses cientistas e médicos que defendem os quase 8 milhões de brasileiros que já foram curados?
8 milhões de brasileiros já foram curados. Nós temos 201 mil mortes, infelizmente, que futuramente nós vamos saber quantas delas foram de Covid e quantas delas foram com Covid. Então eu acho que tudo isso realmente é se aproveitar do pânico. Veja bem, presidente Prudente, os índices, se você for pegar das UTIs hoje, está pior do que quando nós estávamos na fase vermelha semana passada. Qual que é a explicação matemática? Qual é a estatística? Quem comanda essa estatística? Então a única coisa que eu digo é o seguinte, como está acontecendo em várias cidades de São Paulo, em várias cidades do Brasil. Dia 14 tem manifestação em Prudente. Eu acho que todo mundo deveria participar. Essa mudança de faixa que começa agora na segunda-feira, nós saímos da faixa laranja, aliás, da faixa vermelha para a faixa laranja, deve-se à quantidade de leitos que nós conseguimos abrir aqui na cidade de Presidente Prudente. Mas eu estou com os dados aqui de Prudente na minha tela, e todos nós somos inferiores em tudo. Ou seja, por exemplo, nós temos aí um dos menores números de leitos por cada 100 mil habitantes. Ponto. Agora o resto, nós somos só os maiores. Maior número de casos por 100 mil habitantes, um dos maiores números aí de internações por cada 100 mil habitantes. O número de óbitos por 100 mil habitantes também temos um número muito alto. Então, isso significa que nós não estamos tomando os devidos cuidados com relação à pandemia. Essa pandemia não é brincadeira, ela mata, ela está levando aí as pessoas ao óbito, entenderam? E muitas pessoas minimizam esse tipo de informação. Por exemplo, mas o Brasil é o país, nós estamos em 19º no número de mortes por 1.000 habitantes. O comer é morte, vocês não entenderam ainda que é morte? Então, morte tem que ser evitada. Tá? Infelizmente, nós somos o 3º país no mundo com o maior número de mortes. Então, eu acho que não tem que baixar a guarda, temos que continuar tomando todos os cuidados, evitar sair de casa. Quando eu falo que eu sou a favor, né, do isolamento, mas é o isolamento consciente, eu tenho coragem de falar isso. Eu não falo uma coisa em determinados lugares e falo outra em outros lugares. Eu sou a favor do isolamento, sim, mas aquele isolamento consciente. Sair de casa para o que é necessário, sair de casa em horários que evite aglomeração, se você pode, lógico, tomar todos os cuidados, limpar suas mãos sempre, evitar ter contato com coisas assim que você depois não consiga, por exemplo, fazer a higienização da sua mão, porque, infelizmente, os descuidos acontecem. Eu mesmo tenho uma precaução tão grande com relação, mas às vezes não dá, gente, é muito complicado. Então, é preciso você tomar cuidado. Não é questão de ficar perdendo tempo divulgando informação do tipo, mas o buraquinho da máscara passa o micróbio. Ninguém diz que a máscara evita o problema. Ele atenua, mitiga o problema, ajuda a evitar a contaminação, tá? Até por questões de cargas virais que as outras pessoas possam pegar de você. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com o vírus, tomar muito cuidado com as informações que nós estamos tendo. Tem muita gente responsável aí divulgando muita porcaria. Então, isso é importante. Filtra a parte ruim. Peque por excesso. Nunca peque por falta. Porque nós aqui estamos discutindo sobre vidas humanas, tá? Infelizmente, a política e os interesses escusos estão tomando conta da pandemia. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Cuide-se. A sua vida é importantíssima. Cuide dela. Em Presidente Prudente, 3 obras que somam quase 15 milhões de reais devem ter, em breve, um cronograma definitivo. Será? Pois é. É o que promete a construtora Spala Engenharia, responsável pela reforma do camelódromo da Praça da Bandeira, o Atende Prudente e o Parque Digital. Todos os equipamentos deveriam ter sido entregues até setembro do ano passado. A empresa foi convocada para uma reunião emergencial com os secretários de obras, o Marcos Augusto Frois, de Finanças, Célia Molinari, e de Assuntos Jurídicos, Jorge Duran, e também do Planejamento, Edilson Magno. Durante o encontro foram discutidas questões técnicas das obras. Segundo a Prefeitura, a construtora se comprometeu a resolver as questões de ordem técnica junto à Secretaria Municipal de Obras. Já a Prefeitura, por sua vez, assumiu o compromisso de resolver eventuais problemas internos que possam comprometer o andamento dos trabalhos. Contudo, não detalhou quais os fatores de entraves das obras. Isso é uma novela que já vem há muito tempo, né? O que é estranho é que essas 2 obras em questões aí que estão com essa empresa Spala, que é o Camelódromo e o Hub 19, Hub 18, aliás, são obras com financiamento da prefeitura.
não são convênios, não é dinheiro que vai ser liberado a partir das etapas, através de um convênio e tudo mais. Não, é financiamento. Esse dinheiro está na conta. O que eu não entendo é o seguinte, se nós, durante a pandemia, a parte da construção civil não foi afetada, por que essas obras não continuaram? Por que esses entraves aí que foram colocados durante a matéria que nós estamos falando aqui, né, no dia da reunião, segundo alguns entraves que não puderam ser ditos? Mas tem que dizer. A sociedade tem o direito, afinal, quem paga a conta somos nós. Então, eu acredito que essas obras aí, elas deveriam já estar terminadas, as pessoas já deveriam estar utilizando. O Hub 18 tem algumas restrições com relação àquilo que até agora, eu confesso que eu não entendi qual que é a função daquilo até hoje. Nós vamos fazer o quê? Vamos começar a alocar espaço para cowork? A Inova entra onde nessa história? Nós vamos começar a financiar coisas aqui para empresas de fora? Então, isso aí é uma coisa que precisa ser explicada para a sociedade, porque nós ainda não entendemos direitinho qual que é a função daquilo ali. Mas essas obras precisam ser terminadas. Eu acho que nós estamos aí há 10 dias da nova gestão municipal. O prefeito Ed Thomas, ele está tendo atitude. E eu já disse isso aqui nos comentários da semana passada. Nós esperamos das nossas representações políticas, num primeiro momento, atitude. Num primeiro momento, iniciativa. Os resultados dessa atitude, os resultados dessa iniciativa, a gente vai torcer para que sejam positivos. Mas quem vai criticar o prefeito? Quando ele chama a construtora ou a empreiteira, que está aí com 2, 3 obras paradas, como é o caso aqui da matéria que nós estamos falando hoje, é o primeiro passo que o prefeito tem que tomar. Atitude. Chamar para si, colocar o dele no popular dizendo na reta. É o que falta para muita autoridade política. Sabe como é que é? Chamar para si, eu estou convocando, eu preciso terminar essas obras. O que a gente precisa fazer para terminar? O segundo momento é cobrar depois o porquê não fizeram aquilo que ele está acordando agora. Então, nesses 11 dias de administração municipal, eu acho que o prefeito Ed Thomas, e aprovo o que ele anda fazendo, nesses 2 aspectos. Ele está chamando para ele a responsabilidade, como prefeito, e assim tem que ser, e está tendo atitude, iniciativa de tentar resolver os problemas a quais ele assumiu com a gestão anterior e as quais ele tem pela frente aí de 4 anos de mandato. A terceira vara da Fazenda Pública Central da capital concedeu o liminar que determina a manutenção da isenção de pagamento de transporte público a maiores de 60 anos. Desta forma, o governo do estado de São Paulo deve suspender o decreto que indicava a cobrança de tarifa de pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos. No começo deste mês, o governador João Dória revogou um decreto de número 60.595/14, que regulamentou uma lei estadual de número 15.187/13, que concedia gratuidade às pessoas maiores de 60 anos no transporte público de passageiros em viagens intermunicipais e interestaduais. O pedido da suspensão da medida tomada pelo governador foi feito pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. É aquilo que eu falo. O governador João Dória, ele precisa demonstrar em que mundo que ele está vivendo, não vou dizer nem em que país. Nós estamos vivendo uma pandemia, todo mundo perdendo emprego, nós falamos isso aqui todo dia, todo mundo passando por dificuldade, ele aumentando tributo e tirando benefício. Mas ele não está tirando benefício dos deputados, ele não está tirando benefício dos diretores de estatais, ele não está tirando benefício dos secretários do estado que ele tem, ele está tirando benefício, por exemplo, nesse caso, do aposentado. Aquele idoso acima de 60 anos que precisa do transporte público. É desse cara que ele está tirando benefício. É aumentando os impostos, é de você, eu aqui, todo mundo que gera emprego de alguma forma presta serviço, que já estamos com as nossas receitas todas prejudicadas, ele aumenta impostos para que a gente pague a mordomia e os benefícios continuam. É isso que tem que mudar. Por isso se faz necessário as manifestações de rua. Por isso se faz necessário, e parabenizo todos aqueles que eu falei aqui no começo, Tiago, Pascoal, Dr. Coraldino, Itamar, o Flávio Buchala, porque são eles, representantes diretos de cada segmento, mais outros, o Luiz da Batatec, são eles que têm que puxar essa caiola, como aqui em Prudente e outros lugares do estado. O governador precisa entender que ele não pode resolver sobre as nossas vidas numa canetada só.
E os deputados estaduais que foram eleitos, eles têm que entender que eles estão lá para defender o interesse da maioria. A maioria é o povo. Nesse caso, o povo paulista. Até quando o silêncio? Até quando você vai ser militante de Zap Zap? A internet fomenta, mas o que assusta é o movimento nas ruas. Esse realmente assusta os políticos. É mais uma atitude aí do nosso governador que não tem pé nem cabeça, né? É uma lei que existe há anos e anos e ele agora, acho que ele resolveu deliberar sobre algumas esferas que não lhe cabem. Ou seja, os aposentados do Brasil já são totalmente prejudicados, principalmente da iniciativa privada, que malemar tem recursos para pagar os seus remédios, pagar sua comida, e agora, infelizmente, graças ao nosso excelente governador, que quer acabar com esse benefício dos idosos. É uma coisa assim totalmente absurda. É lógico que nós estamos entendendo que as empresas aí vêm passando por uma dificuldade, mas o próprio idoso também já está se cuidando tanto que nem saindo de casa ele está. A não ser por necessidade mesmo, né? Eu acredito, pelo menos eu peço isso, né? Então, é uma decisão assim totalmente absurda. Mas como essa, vem outras, né? Aumento dos impostos dos carros, aumento lá de a taxação do ICMS em cima de alguns outros produtos, e segue-se aí um governo que começou de uma maneira muito ruim. Eu espero, né? Espero que ele termine de uma maneira um pouquinho melhor. Faltam ainda 2 anos de governo, e eu espero que ele coloque a cabeça dele e foque nas necessidades da sociedade do Estado de São Paulo, e não só para questões políticas. Infelizmente, mais uma decisão que não tem pé nem cabeça, e é um absurdo isso, é um absurdo. Não dá nem para comentar determinadas coisas desse governo. O deputado Arthur Lira, do PP, candidato à presidência da Câmara, criticou a intenção do bloco adversário, liderado por Baleia Rossi, de realizar sessões do Congresso no mês de janeiro. Pelas redes sociais, Lira disse que convocar votações no recesso para aprovar projetos sem orçamento é demagogia e irresponsabilidade, e nós não vamos aceitar. Foi o que disse aí Arthur Lira, do PP. A lei orçamentária anual de 2021 ainda não foi aprovada pelos parlamentares. Com isso, para o mês de janeiro, o governo federal poderá gastar apenas 1/12 do orçamento total previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha, como em Brasília fica muito claro que o menor interesse deles é o que a população quer. Haja vista todas as dificuldades que o governo Bolsonaro vem passando com o STF, que fica intercedendo através de pedidos da oposição no dia a dia do governo eleito pela maioria dos brasileiros. Fica claro quando você vê partidos de oposição que até agora tentaram travar o máximo possível, todos capitaneados pelo Botafogo, Maia, aquele famoso da lista da Odebrecht, que a Polícia Federal já começou a fechar o cerco sobre ele, para juntar todos eles junto agora com o Baleia Rossi, filho do ex-ministro Wagner Rossi, aquele que foi preso porque recebia um mensalinho de R$100 mil, isso está bem claro na delação da JBS. Então a gente não pode esquecer dessa história. E lembrando essa história, quero dizer para você que está me ouvindo, você acha que o Baleia Rossi, junto com o PT, com o PSOL, vai ter interesse em apertar o cerco contra esse pessoal que está tudo envolvido em maracutaia? Então, Brasília, tenha uma coisa na sua cabeça. A grande maioria em Brasília usa o povo para chegar lá. Estando lá, pensa naquilo que é melhor para eles ou o grupo deles. Nunca, jamais naquilo que é melhor para o povo. Essa é a grande luta. Isso é o que o governo federal está tendo que enfrentar. Quando compõe com o Centrão, mas não permite que o Centrão pratique a corrupção, ele ainda merece o apoio de quem é de direita. A partir do momento, porque ele não tem com quem negociar lá. É com essa turma que está aí. É o menos pior mesmo. E quem colocou o menos pior lá fomos nós, através da eleição para deputado federal e senadores. Então, enquanto o governo Bolsonaro não permitir a corrupção, nós que acreditamos na evolução da direita, na prática política dos valores que a direita valoriza, conservação, os conservadores de valores de família, temos que apoiar o governo Bolsonaro nesse sentido. Porque senão a esquerda toma o poder e retorna em 2022. Você duvida? Eu não. Eu acho interessante essa posição do Baleia Rossi de querer trabalhar em janeiro, afinal de contas ele não trabalhou o ano passado inteiro, né? Essa aí que é a grande realidade.
muitos dos projetos que deveriam ter sido aprovados que foram colocados ali pelo governo, ou até mesmo projetos da iniciativa do Congresso, né, não só da Câmara de Deputados, mas também dos senadores ali. Afinal de contas, nós temos aqui um sistema bicameral. As duas casas precisam trabalhar em conjunto, aprovando o que uma faz, a outra aprova e vice-versa. Mas essa briga vai se estender até o dia da eleição. Vai ser num português mais claro, vai ser um quebra-pau tremendo, uma troca de acusações terríveis ali. O Baleia tem problemas, Lira tem problemas, ou seja, mais uma vez, em vez de nós trabalharmos para colocarmos pessoas boas, com notável conhecimento, com capacidade, com formação, com boa vontade, com conhecimento do que pode ser feito, com boas ideias, boas iniciativas, não. Nós vamos, de novo, insistir em duas pessoas que, no meu entendimento, não tem cabimento nenhum de serem presidentes da principal casa legislativa do Brasil, que é ali a Câmara de Deputados. E o Senado também não vai ficar muito diferente, não, porque agora parece que o MDB também quer lançar um nome lá, aí começa aquela confusão toda. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, vai perder muito, porque, infelizmente, nós poderíamos ter um cenário mais positivo, um cenário com boas pessoas, com bons projetos, e aí sim, nós até fazemos um trabalho para que um ou outro fossem eleitos. Mas eu, infelizmente, não vejo, eu não apoiaria nenhum dos dois. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que nós temos pessoas muito mais capazes ali dentro, com muito mais conhecimento, para serem o presidente das duas casas, e não esses nomes que estão sendo colocados aí. Então, siga a briga e vamos acompanhar aonde isso aí vai chegar. Muito bem, nessa segunda-feira vamos falar um pouquinho de futebol. O Inter venceu o Goiás e colocou mais pressão no líder São Paulo, que acabou perdendo para o Santos por 1-0. O Santos venceu, pressionou então o líder São Paulo e o Diniz, técnico do time paulista, o São Paulo, está falando sobre blindar o elenco após derrota. Ao que parece, quem está precisando de blindagem é o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, depois das recentes derrotas do São Paulo e eliminações. O Ceará venceu no Maracanã e atrapalhou o Flamengo. Com a derrota do São Paulo, o Flamengo poderia se aproximar ainda mais do líder. Porém, Rogério Ceni passa por nova derrota e a diretoria do Flamengo, que já havia cobrado explicações do ex-goleiro do São Paulo, agora vai cobrar novamente com toda certeza. Bom, e se você quer saber mais notícias do seu time, é muito fácil. É só você acessar jovempanfmpp.com.br. Lá tem mais informações na aba Futebol. É isso aí. E se você quiser acompanhar, na Panflix tem mais sobre o futebol no Esporte em Discussão a partir do meio-dia. Grande abraço para todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Nos falamos amanhã a partir das 7h40 da manhã. Até lá, grande abraço. Eu falo com vocês a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan.